o Eterno, bendito seja para sempre o seu nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Le'Kadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Desejo a todo o povo da Techuvá, Shabbat Shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Nessa tarde de Shabat, da Parashá Shoftim, vamos dar continuidade ao estudo dessa maravilhosa porção, Baruch Hashem, a partir do capítulo 18, verso 9. Depois disso, nós vamos entrar no tema dessa tarde. O profeta semelhante a Moshe. Vamos iniciar com esse assunto que eu já há muito tempo aprendi dentro da Torá e nunca tive vergonha de ensiná-lo. Por que eu digo isso? Porque é um tema que eu nunca vi ninguém ensinar sobre isso. Tá certo também que eu não escuto muito vídeos, não tenho tempo de assistir muitos vídeos. Mas eu, sinceramente, nunca ouvi ninguém abertamente ensinar sobre isso. Porque realmente é um grande tabu na sociedade, no mundo em que vivemos, nas crenças que existem, que são diversas, nas religiões principalmente, que praticamente são unânimes em relação a esse assunto. Mas é algo que a Escritura Sagrada ensina completamente o contrário, de capa a capa, em todos os livros da Escritura, desde o princípio. As religiões pagãs e o estreito relacionamento com o ocultismo. Capítulo 18, a partir do verso 9, nos diz o seguinte: Ki ata ba el haaretz asher Adonai Elohecha noten lach, lo tilmad, não aprendam, la asot, para fazerem, que toavot, conforme as abominações, hagoim hahem, das nações, dessas nações, quando entrarem na terra que o Eterno presentei a vocês, o Eterno, Adonai, seu Elohim, não aprendam, lo tilmad, o termo tilmad, perceba só, tilmad, vem do verbo hebraico aprender. Lemad, lamed, lemad, aprender. Tilmad, não aprendam. Daqui vem a palavra Talmud, aprendizado, e Talmid, aluno. Talmid, aluno. Talmidim, alunos. Não aprendam para fazer conforme as abominações das nações, dessas nações. Não aprendam as abominações. Não aprendam as suas práticas, os seus conceitos, as suas doutrinas, os seus ensinos, os seus dogmas. Não se deve encontrar em seu meio quem faça o filho ou a filha passar pelo fogo, ou seja, serem queimados no fogo. O primeiro filho ou a primeira filha, as nações cananeias dedicavam aos deuses, eram queimados, os seus ossos colocados num jarro de barro e enterrado na frente das casas, para trazer prosperidade ao lar, proteção.
Abominações. Nem prognosticador, adivinho, pressagiador, feiticeiro, encantador, consultor de manifestações ou necromante, que consulta os mortos, pois quem faz essas coisas é detestável para Adonai. Essas práticas são detestáveis, abomináveis. Adonai, seu Elohim, os expulsa diante de vocês. Sejam sinceros com Adonai, seu Elohim. Também sejam perfeitos, sejam sinceros, sejam honestos, sejam íntegros, é o que diz. Também tirie im Adonai, sejam perfeitos para com o Eterno, sejam perfeitos para com Adonai, unidos a Adonai, im em hebraico, o ain e o mem é diferente do Aleph e o Mem. O Aleph e o Mem, im, é si. O Ain com o Mem, im, é com. Com. Por exemplo, Maim, im, limão. Água com limão, que é o que eu estou tomando aqui agora. Baruch Hashem. Im é com. Então, sejam perfeitos, sejam honestos, sejam íntegros para com o Eterno, seu Elohim. Portanto, para serem assim, não aprendam, não sigam, não vivenciem, não deem ouvidos a todas essas nações, as quais vocês estão a ponto de desalojar, pois elas ouvem adivinhos, prognosticadores, mas Adonai, seu Elohim, não permite a vocês fazer isso. Isso é abominação, é abominável. O que é que tem em comum todas essas práticas? O ocultismo. O ocultismo. Desde o princípio, o ser humano, desde o princípio, o ser humano, desde o princípio, o ser humano, ele aprendeu essas práticas e são práticas, são ensinos que sempre atraíram a atenção do ser humano. O ocultismo sempre chama a atenção. Por quê? Porque oferece ao ser humano algo muito além do que ele tem, muito além do que ele pode, muito além do que ele imagina. O que é que o ocultismo, o que é que essas práticas pagãs somadas, juntas, batendo no liquidificador, sai a mesma coisa, tem tudo em comum entre elas. A ideia de que o ser humano, na verdade, ele não é uma alma, nefesh. Na verdade, o ser humano é um espírito. É isso que o ocultismo oferece e, por causa disso, ganhou tantos adeptos na humanidade desde o começo até os dias de hoje. Porque para o ser humano é muito melhor a ideia de que ele é um espírito do que ele é uma alma. Por quê? Porque a ideia que o paganismo apresenta ao ser humano, isso começou com a serpente no Éden, apresentando dessa forma ao ser humano. A ideia de ser um espírito é simplesmente a ideia de que nunca vai morrer. Foi o que a serpente disse para o ser humano: vocês nunca morrerão. Então, essa ideia é muito boa. Pode morrer o corpo, o corpo vira pó, mas eu continuo vivo.
Eu continuo tendo contato com a Terra. Eu continuo vivo. Eu nunca vou morrer. Então, isso para o ser humano, para ele é ótimo, porque aconteça o que acontecer, seja bom ou seja mal, ele continuará vivo. Além do mais, muitas religiões extrapolam ao ponto de dizer que, além dele sempre estar vivo, ele sempre poderá continuar voltando a viver na Terra, incorporando e sendo, inclusive, pessoas diferentes. E algumas até dizem, não só pessoas, mas também eles podem assumir a forma de animais, algumas também falam de vegetais. Então, depende, ele pode ser hoje um homem, amanhã, depois, muito tempo depois, ele pode voltar como uma mulher, depois ele pode ser um rato, depois ele pode ser um boi, depois ele pode ser um peixe, ou algumas dizem que ele pode ser também uma árvore. Isso varia, são muitas religiões ao longo da história, e cada uma com as suas doutrinas, mas, em geral, elas convergem nisso. O ser humano é um espírito totalmente diferente do que ensina as escrituras sagradas, e eu não tenho vergonha de ensinar a palavra do Eterno. A palavra nos ensina, eu vou provar a vocês, que nós somos alma vivente. Não é só um texto ou dois textos, é toda a escritura sagrada. Nós somos nefesh, hayá, alma vivente. Enquanto estamos vivos, porque depois, quando o fôlego de vida sai, nós só somos alma, nefesh. A vida saiu. A palavra que aparece no hebraico, a palavra em hebraico, que as pessoas tentando implantar, né? E tiveram êxito na sua empreitada, na mente de muitas pessoas ao longo da história. A palavra em hebraico, que traduziram como espírito, pois não existe essa palavra em hebraico, é a palavra ruach. Ruach quer dizer vento. Essa é a primeira tradução da palavra ruach, vento, mover, manifestação, atuação, vida, algo que tem vida, algo que tem movimento, algo que se move. Porém, é um movimento, é um vento, é um fôlego de vida, é algo que não se vê materialmente, mas se sente, se percebe. O vento é o maior exemplo disso. Ninguém nunca viu o vento. Você vê o vento atuando, mas você sente o vento, mas dizer, eu vi o vento, a cor do vento é tal, o tamanho do vento é tal. Não. Você pode sentir o vento, você pode sentir a força do vento, você pode verificar ele balançando as folhas, ele balançando as árvores, ele balançando as roupas no varal, mas você não vê o vento. Então, a palavra rua é exatamente isso. A ressurreição dos mortos é o verdadeiro ensino de Adonai. E essa é a fé, a confiança de todo o povo do Eterno, desde o começo, desde o princípio. Essa é a nossa bendita esperança. Nós temos plena confiança, nós cremos com fé completa na ressurreição dos mortos. O que significa isso? O levantado, no hebraico é kum hametim, levantar-se dos mortos, o que traduzimos como ressurreição. Por que levantar dos mortos? Se os mortos se levantam, se o texto em hebraico é se levantar, quer dizer que eles estavam deitados, quer dizer que eles estavam no chão, quer dizer que eles estavam embaixo. Obviamente, trata-se daqueles que estão, quando morrem, obviamente, eles estão deitados, estão
no solo, estão enterrados ou estão espalhados pelo mar. Mas quando se joga umas cinzas, por exemplo, no mar, elas vão decantar, elas vão não decantar, elas vão descer, elas vão praticamente desaparecer aos olhos humanos. E aí os mortos se levantarão, é isso que significa. Ressurreição, voltar à vida. Voltar à vida, o corpo que um dia estava vivo, morreu, a vida saiu dele, e o Eterno fez juntar novamente aquele DNA, a parte daqueles corpos, seja lá o que restou dele, e voltar à vida, justamente no mesmo corpo que a pessoa tinha. E tendo a pessoa a mesma identidade que tinha, que teve durante a sua vida. Não recebendo uma nova identidade, não recebendo uma nova memória, não recebendo uma nova alma. Não, é a própria pessoa a alma. E a alma está ligada ao corpo. Isso é ressurreição dos mortos. Isso é Techuvá. No primeiro século, por exemplo, havia grupos de judeus que não acreditavam na ressurreição dos mortos. O nome deles, Saduquim, saduceus. E perseguiam, eles tinham muito dinheiro, perseguiam violentamente aqueles que ensinassem abertamente essa verdade da Escritura Sagrada. O Rabino Shaul, por exemplo, no livro de Atos, ele diz claramente que estava sendo julgado por acreditar, como todo o povo, desde os patriarcas, na ressurreição dos mortos. É por isso que eu estou sendo julgado. E eu confesso que eu creio nisso. Eu creio na ressurreição dos mortos. Isso é claramente descrito quando ele estava preso, o Rabino Shaul, se eu não me engano, isso, no capítulo 24 de Atos, verso 14, entretanto, isto eu admito, eu adoro o Elohim de nossos pais, de acordo com o caminho, povo da Techuvá, com o caminho ao qual eles chamam seita, continua a crer em todas as coisas de acordo com a Torá e todos os profetas, os escritos e os profetas. Mantenho a minha esperança em Elohim, o que eles também aceitam, de que haverá ressurreição de justos e injustos. Na verdade, é por causa dela que sempre mantenho a consciência limpa aos olhos de Elohim e aos olhos dos homens. No final do verso 21, ele diz: estou sendo julgado perante vocês hoje por acreditar na ressurreição dos mortos. Félix, porém, que detinha conhecimento detalhado das coisas relativas ao caminho, povo da Techuvá. Era assim que nós éramos conhecidos. Povo do caminho. A ressurreição dos mortos, os nossos patriarcas acreditaram tanto que o próprio Avraham Avinu comprou a Mearat HaMarpelá, a caverna do casal, para que todos os patriarcas estivessem ali enterrados juntos. Para que estar enterrado juntos se morreu, acabou? Não, eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Um dia eles se levantarão. Quando fala ressurreição dos mortos, coloque na mente a palavra em hebraico Kun Hametim, o levantar dos mortos. Então, eles acreditavam piamente, como eu acredito, com fé completa, ou seja, não tenho dúvida alguma, de que um dia eles se levantarão e eles irão se encontrar no momento que se levantarem. Serão os primeiros. Então, eles queriam estar juntos justamente por isso. Yaakov, ele fez todos os filhos prometerem que ele não seria enterrado no Egito. Ele não quer se levantar e, de repente, se deparar com o faraó e com outros egípcios. Ele quer se deparar com a sua parentela. Ele quer se deparar com o seu pai, ele quer se deparar com a sua mãe, ele quer se deparar
com Abraão, com seu avô, Abraão Avino, nosso pai Abraão. Quero mostrar a vocês o que é que a Escritura Sagrada ensina. Ela ensina sobre alma, nefesh. Eu vou ler apenas alguns textos, da Torá, dos profetas, dos escritos e também dos escritos nazarenos, para a gente poder passar para o nosso assunto da tarde. O primeiro está em Bereshit, capítulo 2, verso 7. Bereshit, capítulo 2, verso 7. Bereshit, capítulo 2, Gênesis, capítulo 2, verso 7. Bereshit, capítulo 2, verso 7, nos diz o seguinte. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Pronto. Vou ler em hebraico. Vayetzer Adonai Elohim et ha'adam afar min ha'adamah vaypach be'apav nishmat chaim vayehi ha'adam le nefesh chaya. Tradução que está aqui na Bíblia judaica. Diz assim. Então Adonai Elohim formou o ser humano do pó da terra. Afar é pó. Min ha'adamah, do pó da terra, do barro. Para que ele se tornasse o quê? Ele colocou um ser vivo. Para que ele se tornasse um ser vivo. Para que o ser humano se tornasse um ser vivo. Para que o ser humano se tornasse le nefesh chaya, por alma vivente. É isso que traduziram como ser vivo. Ser humano vivo. Vivo vem da palavra chaya. Chaya, que vem de chaim, vida. Chaim, vida. Nefesh é alma. E normalmente nas traduções bíblicas, você não vai encontrar muita palavra alma. Você vai encontrar pessoa, ser humano, pessoa, gente, a própria pessoa. Os próprios tradutores entenderam a palavra alma como a própria pessoa. Mas quando se coloca pessoa, quem não conhece o hebraico não verifica o que está escrito e não entende realmente o que é pessoa, o que é o ser humano de acordo com as escrituras. O ser humano, de acordo com as escrituras, é isso aqui, nefesh, alma. Se ele tem o fôlego de vida, fôlego, a vida, o sopro, o ar que faz ele viver, ele é nefesh chaya, ele se torna nefesh chaya. E quando esse fôlego sai dele, quando esse mover, quando esse vento, quando essa vida sai do ser humano, ele só é nefesh. E para onde vai esse fôlego de vida? Quem deu a ele? Quem deu ao ser humano um fôlego de vida? O Eterno. Então, para onde vai esse fôlego de vida? Para o Eterno, volta para o Eterno. Então, quando você vê numa tradução bíblica, se não me engano, de Eclesiastes, né? O Helet, Eclesiastes, dizer assim, e após a morte, o espírito volta para Deus que o deu. Assim que está na Bíblia Almeida, do padre João Ferreira de Almeida. O espírito volta para Deus que o deu. Então, perceba que esse tipo de tradução leva muitas pessoas a acreditarem realmente que a pessoa é um espírito. Porém, o texto não diz isso no hebraico. O texto fala que o fôlego de vida, a pessoa morreu, mas não foi a pessoa que voltou para o eterno, não foi o ser humano, foi o fôlego de vida. Nós não somos o fôlego de vida. O fôlego de vida não tem identidade. É apenas o fôlego, é apenas a vida. É apenas
a energia que faz a máquina, que é o ser humano, funcionar. Se você tem um computador em casa, ele só funciona com energia. Né? Um computador só funciona com energia. Se você tira a energia dele, ele vai o quê? Morrer. Ou seja, ele não vai funcionar. A energia não é o computador. A energia é apenas o fôlego. Mas toda a carenagem, a programação, tudo isso é o computador. Que sem energia não consegue funcionar nada. Mas não podemos dizer, pela importância da energia, que é fazer funcionar os equipamentos, que aquele equipamento é a própria energia. A identidade do equipamento não é a energia. A energia é algo comum que faz funcionar qualquer aparelho eletrônico. E quando você desliga da tomada do aparelho eletrônico, o que acontece com essa energia? Ela volta para a rede que fornece, seja lá qual for a rede que fornece a você no seu estado. É como o fôlego de vida que volta para quem dá o fôlego de vida, o eterno. Entendeu? O fôlego de vida não é você. Mas foi muito confortável para o ser humano acreditar nisso. Porque se ele acreditar que ele é esse fôlego de vida, que ele é essa vida, que ele é um espírito, isso quer dizer que ele nunca vai morrer. Isso quer dizer que ele sempre vai ter o poder. Então, por isso as religiões acreditaram, por isso as pessoas acreditaram nisso. Porque tem que ser muito humilde para reconhecer que você, na verdade, é pó, é barro. É isso que somos, na verdade. Somos frágeis. A Escritura diz que nós somos como a neblina que logo se dissipa. Em outro lugar diz, no profeta Yeshayahu, capítulo 40, nos diz que nós somos como a erva do campo, que murcha, seca e depois desaparece. É isso que somos, na verdade. O Eterno disse no princípio, se vocês transgredirem o que eu estou dizendo, o que eu estou ordenando, se vocês comerem da árvore que eu disse para não comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. A serpente disse para o ser humano, vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. E eles acreditaram nisso. A palavra ruach não quer dizer espírito. Não existe espírito. Então, quando você encontrar em qualquer lugar da Escritura a palavra espírito, não é espírito. Aí você tem que encaixar vida, fôlego de vida, mover, manifestação, atuação. Né? Exemplo, em Yeshayahu, capítulo 11, verso 2, trazem para nós os 7 espíritos. Obviamente, você da Teshuvá é inteligente, é sábio. Aí, o Eterno tem 7 espíritos. Obviamente não é espírito, são manifestações. São 7 formas do Eterno se manifestar, atuar. E essas formas nós não vemos com os nossos olhos, nós sentimos. Nós sentimos. Por exemplo, você não vê a sabedoria, mas você vê a sabedoria atuando. Entendeu? Você não vê o conselho, mas você percebe o conselho atuando. O conselho se manifestando. E assim sucessivamente. Você não vê o temor, mas você percebe o temor atuando. Outro texto, agora em Shemot, capítulo 1, verso 5. Esse é bem interessante. Shemot, Êxodo, capítulo 1, verso 5. O que é que diz Shemot, capítulo 1, verso 5? Diz o seguinte. Vayehi kol nefesh yotzei yerech Yaakov shivim nafesh ve Yosef haya
Bemitzraim. Olha aí. Ó. Estes não. Ao todo, vai rir, kol nefesh, somando ao todo, todas as almas. Nefesh é alma. Mas o que é que diz aqui? Ao todo, as pessoas, né? Havia 70 descendentes de Jacob. Ao todo, ao pé da letra é o seguinte: vai erri kol nefesh, yotzei yerer Yaakov, e todas as almas que saíram com Yaakov são Shiviim, 70, nafesh, 70 almas. E Yosef estava no Egito. Não conta Yosef, né? 70 almas. Por que lá no livro de Atos fala 74? Porque, obviamente, 70 não está contando Yaakov. Yaakov mais 70. Então, com Yaakov dá 71. Aí você conta com Yosef, 72. E você conta com os dois filhos de Yosef, 74. Que fala 74, 75, né? Que tem a esposa de eu esqueci dela. Me perdoe, querida. Esqueci dela. Baruch Hashem. Osnat, né? O nome dela. Vou até lembrar o nome dela. Osnat, 75. Lá fala que são 75 almas ao todo que se juntaram ali. É porque está contando também com Yaakov e Yosef, os dois filhos e a esposa. 75 ao todo. Não é isso? É isso aí. 4 mais o pai, 5 mais 70, 75. Perceba que em algumas traduções trazem corretamente almas, mas outras vão trazer. Não é que está errado trazer pessoas. Eu concordo com a tradução, porque é exatamente isso que a palavra alma é. É a pessoa. Nós somos a alma. Quem decide? Quem escolhe? Quem ama? O fôlego de vida ama? O fôlego, o mover, esse mover que está me fazendo falar, que está me fazendo gesticular, que tá deixando você vivo, que faz você pensar, que faz você ter energia, ter força. Esse mover escolhe por você? Ama? Odeia? Se arrepende? Quem se arrepende? Quem ama? A alma. Quem será julgado? A alma. Quem faz techuvá? A alma. É o que você é, a sua identidade. É o que você é. O povo da techuvá aprende humildade. E com humildade nós aceitamos isso para nós. Nós reconhecemos o que nós somos de fato. E isso é maravilhoso, que quando aceitamos o que nós somos de fato, cai por terra, cai do seu coração muitas doutrinas pagãs relacionadas ao ocultismo. Vai saindo do seu coração e você vai perdendo ao longo do tempo o desejo, o prazer por essas coisas, o prazer de conhecer essas coisas, o prazer a ligação que tem com o ocultismo, que o ser humano tem com o ocultismo, o estreito relacionamento que o ser humano tem com o ocultismo, com o paganismo, as coisas ocultas, que o ponto de partida é esse. O ponto de partida para o ocultismo é esse. Perceba que a Torá sempre chama o ser humano de Nefesh. Mas não é um versículo, 2 versículos, eu só estou colocando alguns aqui. São milhares de versículos. Se você tiver a Bíblia Davar no seu computador, você pode fazer uma pesquisa e verificar quantas vezes aparece o termo Nefesh. Gleise Machado está fazendo uma pergunta sobre Enoque
e Elias, Hanor e Eliarro. Olha, nós temos um vídeo no nosso canal e eu detalho muito bem essa... Muito bem é ótimo, né? Não posso falar que eu detalho muito bem. Que eu detalho sobre esse assunto. Então, seria interessante, eu não tenho como explicar agora, porque passaríamos o restante do vídeo. Mas você pode acessar esse vídeo. Esse vídeo, que fala sobre Hanor e Eliarro, foi um estudo que fizemos recentemente. Lembra do estudo do Aharit Hayamim? Né? O último dos dias. Pronto. Procure aí os últimos dos dias Techuvá Total no YouTube, que você vai achar rapidamente. No nosso canal tem esse vídeo. Então, você vai assistindo, que logo nós vamos entrar nesse assunto aí de Hanor e Eliarro. E aí você vai entender melhor, você vai entender realmente o que aconteceu com os dois. Não é bem o que as pessoas ensinam. Muito bem, vamos lá. Capítulo 1, capítulo 5, verso 17. Só lembrando, só dando um texto em relação a isso, Yeshua diz claramente: ninguém subiu ao céu. Ninguém subiu ao céu. Yeshua disse isso no capítulo 3 de Yohanan. Ninguém subiu ao céu. Então, se ninguém subiu ao céu, está descartado Hanor e está descartado também Eliarro. Aí você assiste o vídeo e você vai entender que eu explico detalhadamente. Capítulo 5 agora de Vaikra, Levítico, capítulo 5, verso 17. Aparece logo no começo do verso o termo alma. Ve'im. Esse im aqui é si e não com, porque é aleph. Se fosse ain, seria im. E aí seria com, mas com aleph é si. Então, capítulo 5, verso 17, diz assim: Ve'im nefesh ki terretá ve'asitá achat mikol mitzvot Adonai asher lo teaseina velo iadá ve'ashem ve'nasa avono. Se alguém pecar ao fazer algo contrário a qualquer dos mandamentos de Adonai, concernentes ao que não se deve fazer, é culpado. Mesmo que ele não tenha conhecimento, mesmo que ele não tenha intenção, e suportará as consequências do seu erro ou da sua iniquidade. Avonou, vem de avon, avonou, na sua iniquidade. Muito bem. Não interessa para nós agora estudarmos esse texto em relação ao contexto. O que nos interessa é isso aqui, ó. Nefesh. Quem é que peca? A alma. Nefesh, está dizendo a alma, se a alma pecar. Já ouviu o texto? A alma que pecar, essa morrerá? Outro texto, que não dá para colocar tudo. A alma que pecar, a alma, ou seja, a pessoa, o ser humano. Então, quem comete o pecado é a alma. Então, se a alma comete o pecado, não é o fôlego de vida que vai se arrepender, entendeu? É a própria alma. Porque quem comete o pecado é a transgressão da Torá. Então, ele escolheu obedecer ou não obedecer. Um povo sem identidade jamais fará techuvá, jamais. Enquanto você não entender o que você realmente é, enquanto você não saber realmente o que o Eterno te fez, o que você é, então para onde você vai, o que acontecerá com você, as escolhas que você tem que fazer, o que você deve fazer, você nunca fará realmente techuvá. Nós temos que nos conhecer, saber dos nossos limites, saber o que vai acontecer com... Uma coisa é certa, que eu digo para todos vocês: todos nós morreremos. Isso é algo certo. Como 2 mais 2 é igual a 4. Porque está escrito. Vocês certamente morrerão. É preciso a morte para haver ressurreição dos mortos. Todos morrerão.
Todos. Capítulo 6, por isso que somos nefesh, alma. Capítulo 6, verso 6 de Bamidbar. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. 4 livros da Torá. Se eu fosse colocar todos os textos, eu passaria com vocês aqui uma semana falando de todos os textos de Nefesh, sem comentar, só lendo. Capítulo 6 de Bamidbar. Capítulo 6 de Bamidbar, verso 6. Kol Yemei Haziru Ladonai Al Nefesh Met Lo Yavô. Aí o tradutor colocou, em todo o período de consagração, em todos os dias de consagração, da sua consagração a Adonai, ele não se aproximará de um cadáver. Presta atenção. De todos os dias da sua consagração para o Eterno, Al Nefesh Met. Met aqui é o morto, o cadáver. A sua alma não se aproximará do cadáver. Lo e avô. Então, perceba. Sempre o ser humano, a pessoa na escritura é chamada de Nefesh. Agora, Devarim, eu escolhi um de cada livro. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Capítulo 10 de Devarim, Deuteronômio, capítulo 10, verso 22. Capítulo 10, verso 22. Tem muito a ver com Shemot, né? Beshivim nefesh yaredu avoterra mi mitzraimá ve'ata chamerra Adonai. Então, veja, 70 almas. 70 almas. Todos os 70 israelitas que desceram, como diz o texto, desceram com seus pais para o Egito, 70 almas, 70 pessoas, 70 seres humanos. Cada um deles chamado de alma, todos nós. Baruch Hashem. Yeshayahu, capítulo 49, agora profetas. Torá, profetas. Yeshayahu, Isaías, capítulo 49. Yeshayahu, capítulo 49, verso 7. Ko amar Hashem, ko amar Adonai, Goel Israel, Kedosho. Assim diz o Eterno, assim diz Adonai, o Redentor, Goel Israel, o Redentor de Israel, Kedosho, o seu santo, ao que foi desprezado, detestado pelas nações, o servo dos tiranos. Quando os reis o virem, eles se levantarão, os príncipes também se prostrarão por causa de Adonai, que é fiel, o Santo de Israel, que o escolheu. Veja que não aparece na tradução a palavra nefesh. Não aparece. Onde é que está a palavra nefesh aqui? O que foi desprezado. O que foi desprezado. Livezou nefesh. O que teve a alma desprezada. Mas a pessoa que foi desprezada. A pessoa que foi desprezada. A palavra aparece nefesh. É a pessoa, é o ser humano. É o que nós somos. Salmo, capítulo 34, verso 23. Agora nos escritos. Fiz questão de trazer uma parte de cara da escritura, porque não dá para trazer todos os textos que aparece a palavra nefesh. São milhares e milhares.
Capítulo 34, verso 23. Capítulo 34, verso 23. Poder Adonai Nefesh Avadav Velo Yeshmu Kol Ha-Rosim Bo. Poder Adonai Nefesh. Mas Adonai redime seus servos. Mas Adonai, poder Adonai Nefesh. Redime, poder Adonai, a alma dos seus servos. A alma que é redimida, a alma que é perdoada, a alma que faz chuvar, a alma que se arrepende, ou seja, somos nós, é a nossa identidade. A alma será julgada, a alma escolheu. Capítulo 10 de Matitiarro, agora nos escritos nazarenos, verso 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Ha-nefesh. Ve'al tiriu mipnei horgei habasar ve'laragov ve'laharog et hanefesh lo tasig e Adam que im ireu mipanav asher e Adav rav lo la harog gam et ha nefesh vegam et habasar be geinom. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no Guerrinon, no Vale de Rinom. Ou seja, é o símbolo da destruição total. Quando houver o julgamento, é a chamada segunda morte. Segunda morte é o lago de fogo, segunda morte. É o símbolo da destruição completa, como era o Guerrinon, quando queimava o lixo de Jerusalém, a sul do portão de Jerusalém. A parte sul de Jerusalém, onde se jogava todo o lixo da cidade e era queimado, incinerado. Então, não tenha medo se alguém mata o seu corpo, porque ele não vai poder matar a sua alma. Ele não vai poder condenar a sua alma, destruir a sua alma. Haverá a ressurreição dos mortos. E um dia, o corpo e a alma se levantará, porque a alma está ligada ao corpo. Não existe alma sem corpo. Não existe corpo sem alma. Um está ligado ao outro. Um está dentro do outro. Um dia haverá ressurreição dos mortos. Essa é a nossa bendita esperança. Isso é ensinado por nossos pais, os nossos patriarcas, pelos profetas, pelos escritos e massivamente por Yeshua, nosso Mashiach, e também pelos seus Talmidim. Falando em Yeshua, logo depois, nesse capítulo 18, nós temos uma profecia maravilhosa sobre ele. Capítulo 18, a partir do verso 15. Verso 15, verso 16. A palavra hebraica é para corpo. Guf, em hebraico, guf é corpo, guf. Apocalipse 1:10, João e o Hanan fala sobre arrebatamento. Já disse a vocês, não existe espírito em hebraico, então você tem que encaixar algum dos significados, né?
o vento, mover, a vida, manifestação, ou seja, isso é mais uma questão de visão. Ele teve uma visão, né? É algo que a gente sente, é algo sentido pela pessoa, mas a pessoa, de fato, então, não tem nada a ver com espírito. Não existe espírito em hebraico, né? Espírito de um profeta, não é espírito de um. Isso aí não. Isso aí tá falando de Shaul, quando foi consultar uma necromante, né? Ou seja, isso aí é o que Shaul fez foi consultar os mortos. Mas Shaul consultou os mortos? Claro que não, porque os mortos não falam. Não há ligação entre os mortos e a terra. Shaul ouviu da boca da própria feiticeira. Olha, Shemuel está falando isso para você, né? E pronto. Mas não foi Shemuel que falou ali. Shemuel está morto, né? Ali foi a própria necromante, né? A própria feiticeira. E está escrito, ela era uma feiticeira. Ela não era uma profetisa, ela não era uma mulher do eterno. Ela era uma feiticeira. E o que aconteceu com Shaul depois disso? Ele foi morto. Ele foi para a batalha e perdeu a batalha e se jogou na espada. E se matou. Depois pegaram o seu corpo, cortaram a cabeça e colocaram. Mais perguntas, por favor, façam no nosso e-mail ou no próprio site. Nós vamos para outro assunto agora. Alma vivente é Nefesh Hayah, alma vivente. Todas as vezes que aparecer espírito na escritura, quer dizer, a forma da pessoa se portar, se manifestar, a vida, algo se movendo, algo atuando, né? Por exemplo, espírito de ciúme, não é espírito de ciúme, é o ciúme atuando. Você vê o ciúme? Não vê o ciúme. Mas você sente o ciúme, você vê o ciúme atuando. É isso que quer dizer, né? Espírito de ira, espírito de fraqueza, espírito de incredulidade. Não existe essa palavra em hebraico. É a atuação desse tipo de comportamento nas pessoas. Ok? Então, quando fala lá em revelação e em espírito, quer dizer que quer dizer que ele não foi realmente com o corpo dele voando até determinado monte ou até determinado local. Ele conseguiu ter toda essa visão, por isso que o nome do livro é Razon, né? Revelação. A palavra apocalipse, né, que é uma palavra grega, né, é uma junção de duas palavras gregas que quer dizer o seguinte: tirar o véu. Tirar o véu. Por isso que o nome é revelação. Então, algo está com um véu, algo está coberto com um pano, e a visão está coberta com um pano, e você tira o pano e ele vê, né? Calipso, quer dizer, calipso de Apocalipse quer dizer justamente isso, esse pano, esse véu que é tirado. Tirar esse apocalipso, tirar o pano, tirar o véu, e aí a pessoa vê. É mais ou menos o sentido da palavra revelação em grego. O grego é meio estranho, né? Tem a ver com o seu nome de deuses. Mas é assim mesmo, o grego é assim. Em hebraico é razão, visão. É uma visão, não é uma coisa palpável, não é como carne e osso que ele está vendo. Ele está tendo apenas uma visão. Mas dizer que aquela visão que ele está vendo é materializada naquele momento, não. Não é como o corpo materializado que você pode... Por exemplo, ele viu uma cidade descendo do céu, mas se ele pegasse naquela cidade, ele não ia sentir a cidade, ele não ia sentir as pedras, ele não ia sentir o peso da cidade. É apenas uma visão. Por isso que o termo usado... Ruach é um termo amplo, mas a primeira tradução da palavra Ruach quer dizer vento, é logo quando aparece em Bereshit. Em muitos lugares na escritura aparece a palavra vento. Você vai ver a tradução vento, aí quando você vai olhar o que está escrito ali em hebraico, é Ruach. Agora é engraçado que algumas vezes a palavra Ruach traduziram como espírito e outras traduziram como vento.
Aí depende do tradutor, da conveniência do tradutor, né? Quando ele acha ali que ali deveria ser espírito, ele coloca espírito. Mas quando ele vê que se colocar espírito fica estranho o texto, aí ele coloca vento, né? Mas é a mesma palavra, ruach. Vamos para capítulo 18, verso 15. Capítulo 18. Capítulo 18, verso 15 de Devarim. Vamos voltar para Paraxá e vamos para o nosso tema da tarde. Capítulo 18, verso 15. Nos diz o seguinte, prestem bastante atenção. Adonai levantará dentre seus parentes um profeta, aqui é Moshe falando, né? Um profeta semelhante a mim. Navi, profeta, Micreberra, se levantará de vocês, dentro de vocês, no meio de vocês, Mearreja, no meio dos seus irmãos, Camuni, ou seja, semelhante a mim, e a quem se levantará. Novamente aparece se levantará. Duas vezes, engraçado, né? Duas vezes aparece o termo relacionado a se levantar. Talvez esteja falando sobre as duas vindas, ou talvez esteja falando sobre o nascimento e depois sobre a ressurreição. Lecha Adonai Elohecha Elav Tishma'um. Prestem atenção a ele. Prestem atenção a ele. Ou seja, ouçam-no. Pois quando estavam reunidos no Horev, no Monte Sinai, na montanha do Eterno, vocês pediram a Adonai, seu Elohim, não nos deixe ouvir mais a voz de Adonai, nosso Elohim, e nos permitas ver esse grande fogo outra vez. Se fizer isso, nós morreremos. Nessa ocasião, Adonai me disse, eles estão certos no que dizem. É bom realmente ter um mediador que ouça a minha voz e passe para eles. Foi no caso, era Moshe. Levantarei para ele, diz o Eterno, verso 18, Navi Akim, Akim vem de Iakum, se levantar, né? Kum, se levantar, isso aqui, ó, Kum. Kuf, Vav e Mem. Akim se levantará, o futuro. Levantarei. Lahem, para eles. Mikerev areihem. Kamorra. Venatati. Devrai. Bepiv. Vediber aleihem et kol asher atzavenu. Levantarei para eles um profeta semelhante a você. Dentre os parentes deles, dentre os seus irmãos. Porei minhas palavras, levantarei e porei minhas palavras. Veja que tudo o Eterno promete que ele vai fazer. Deixa eu apagar aqui esse risco aqui. Pronto. Sempre o Eterno promete que não é o ser humano que vai fazer, é ele que vai fazer. É uma obra do Eterno, não é obra de ser humano. Porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá tudo o que lhe ordenar. Quem não ouvir minhas palavras, que ele falará em meu nome, prestará contas de si mesmo. No entanto, se o profeta falar de forma presunçosa, uma palavra em meu nome que não lhe ordenei, verso 20, dizer, ou se ele falar em nome de outros deuses, então esse profeta deverá morrer. Talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma palavra não foi dada por Adonai?
quando o profeta falar em nome de Adonai e a predição não se realizar. Isto é, a palavra não se cumprir. Então, essa palavra não terá sido dita por Adonai. O profeta a terá proferido de forma presunçosa. Vocês não devem temê-lo. Então, a quem se refere? Quem é esse profeta semelhante a Moshe? Vamos ler um texto dos escritos nazarenos. Quero começar lendo com vocês os escritos nazarenos. Capítulo 11, e aqui há uma diferença muito grande entre muitas religiões, a visão de muitas religiões. Vou explicar isso a vocês depois. Mas eu quero começar Matitiarro, capítulo 11, verso 27. Palavras de Yeshua. Meu pai entregou todas as coisas a mim. De fato, ninguém conhece plenamente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho desejar revelar. Agora, Matitiarro, capítulo 26, verso 39. Nos diz o seguinte: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e fez uma oração. Meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Entretanto, não aconteça o que eu quero, mas o que tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Agora, Lucas, capítulo... Lucas, capítulo 10, verso 22, é igual a Matitiarro, né? Meu pai me entregou todas as coisas. Ninguém sabe plenamente quem é o filho, a não ser o pai. E ninguém sabe quem é o pai, a não ser o filho e aqueles a quem o filho desejar revelar. E o que mais nos interessa, capítulo 12, são muitos textos, mas capítulo 12, verso 41. Capítulo 12 de Yohanan, capítulo 12, verso 41. Yeshayahu disse essas coisas porque viu a Sheriná de Yeshua e falou sobre ela. Ainda assim, muitos líderes puseram a confiança nele, mas, por causa dos perushim, não o faziam, não o diziam abertamente, com medo de serem banidos da sinagoga. Entre eles, Nakdimon e Yosef. Ramataim, José de Arimateia. Yosef, Ramataim e Nakdimon, Nicodemos. Presta atenção. Pois amaram mais o louvor dos homens que o louvor da parte de Elohim. E Yeshua declarou em público: quem põe a confiança em mim, não confia apenas em mim, mas em quem me enviou. Também quem me vê, vê quem me enviou. Eu vim como luz ao mundo, para quem confiar em mim, não permanecer nas trevas. Se alguém ouve o que eu digo e não obedece, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para libertá-lo. Quem me rejeita e não aceita o que digo, tem um juiz. A própria palavra que falei o julgará no último dia. Porque não falei por iniciativa própria. Não falei por iniciativa própria.
Mas o Pai me enviou e me deu uma ordem, e isto é o que eu digo e o que eu falo. Sei que o mandamento do Eterno é vida eterna, portanto, digo simplesmente o que o Pai me mandou dizer. São muitos outros textos nos escritos nazarenos que Yeshua deixa claro que ele não veio inventar nenhum novo mandamento, que ele não tem os mandamentos dele e os mandamentos. Não existem os mandamentos da Torá e os mandamentos de Yeshua. São os mesmos. Porque ele não veio, segundo ele diz claramente aqui, falar de si mesmo, mas veio falar aquilo que o Todo-Poderoso o enviou para que falasse. Baruch Hashem. Isso é totalmente semelhante ao que está aqui na Torá. Prestem atenção a ele, pois porei as minhas palavras em sua boca, e ele dirá tudo o que lhe ordenar. Ele falará tudo. Quem não ouvir as minhas palavras que ele falará em meu nome, prestará contas de si mesmo. Aí o texto diz: se não sou eu que vou te julgar, mas as palavras que eu disse, ou seja, as palavras do Eterno, que o Eterno colocou na sua boca, na boca do Mashiach, essas são as que irão julgar no último dia a cada um. Então, tudo que Yeshua falou, ele não inventou. Se você observar, tudo que ele disse está na Torá e nos profetas, e nos escritos. Obviamente que ele focou muito na Torá e planificou-a, trouxe no seu mais alto nível o ensinamento do Todo-Poderoso. Vou dar um exemplo a vocês sobre isso, e esse exemplo está justamente nessa porção. Veja como ele planificou para nós, veja como o Mashiach trouxe o verdadeiro entendimento da Torá para nós, principalmente nessa porção Shoftim, que é o que nós estamos estudando agora, pois nessa porção vocês vão encontrar no capítulo 19, verso 21, sobre a famosa vida por vida, olho por olho, dente por dente. É algo tão complicado, que por muito tempo, até o próprio povo de Israel não entendia. Somente Yeshua planificou isso. Preste atenção aqui no que está, eu reproduzi o que está em Shemot, capítulo 21, a partir do verso 23, que trata do mesmo assunto. Capítulo 21 de Shemot, verso 23, Êxodo 21, 23, até Êxodo 21, 25. Preste bastante atenção, que isso tem totalmente a ver com o nosso Mashiach. Perceba que eu coloquei de vermelho a partir do termo Nefesh, Tahat Nefesh. Vocês já aprenderam que o termo Nefesh quer dizer alma, e é justamente o ser humano. Nefesh, Tahat Nefesh, que é justamente o ser humano, somos nós. Então, o tradutor colocou vida por vida. Né? Nefesh não é vida. Vida seria ruach. Né? Nefesh é alma. Seria alma por alma. O termo tahat é um termo muito difícil, porque ele tem vários significados. Ele pode ser embaixo, ele pode ser por, ou ele pode ser semelhante, igual, balanceando uma ligação, um é igual ao outro. E perceba que Yeshua, ele veio e nos ensinou justamente dessa maneira.
Essa parte que está de vermelho, toda de vermelho, Nefesh Tahat Nefesh, Ain Tahat Ain, Shen Tahat Shen, Yad Tahat Yad, Regel Tahat Regel, Keviah Tahat Keviah, Petzah Tahat Petzah, Haburá Tahat Haburá. Esse Tahat fica claro que une duas coisas iguais. Ou seja, qual é o significado de Tahat? Igual. Alma é igual a alma. Olho é igual a olho. Dente é igual a dente. Yad. Mão é igual a mão. Regel, pé. Pé é igual a pé. Todo esse texto aqui em vermelho, que vocês estão vendo em vermelho, letra por letra, se vocês somarem todas as letras a partir de Nefesh, nós teremos 9.782. O valor numérico, 50 mais 80 mais 300 mais 400 mais 8 mais 400, 9.782. 9 mais 7 mais 8 mais 2 é igual a 26. Olha que coisa interessante. Que tem raiz 8. 26 é o valor exato numérico do nome do Eterno. As 4 consoantes. Yud, Re, Yud 10, Re 5, Vav 6 e Re 5. 26. Bendito seja para sempre o seu glorioso nome, seu reino é eterno. As 620 letras escritas pelo dedo do Eterno, somando todas elas, eu já fiz isso para vocês, dá 48.455. 4 mais 8 mais 4 mais 5 mais 5 é incrível. Dá o mesmo 26 que dá 8. É incrível. Ou seja, essa parte de vermelho, que muita gente imagina que significa retaliação, vingança, na verdade, tem o mesmo peso numérico das 10 palavras da Asereta Devarim. Que coisa incrível. E é justamente isso que o nosso Mashiach, plenamente, falando pela boca do Eterno, que se moveu nele o tempo inteiro, ele ensina justamente isso. Porque o que é que ele diz? Por exemplo, em Matitiahu, capítulo 5, do 38 ao 48. Ele ensina a não revidar, a não pagar o mal com o mal, a não se vingar. Ele até chega a dizer, se alguém bater na tua face, oferece a outra face. Vocês aprenderam, lembra que vocês aprenderam olho por olho, mas na verdade não é olho por olho. É olho igual a olho. Eu digo a vocês claramente que não paguem o mal com o mal. Paguem o mal com o bem. Amem aos vossos inimigos. Abençoe aqueles que te perseguem. Porque se você amar apenas as pessoas que amam você, que bem é nisso. Até os pagãos, até as nações, os estrangeiros fazem a mesma coisa. Até os romanos fazem a mesma coisa. Eles amam quem amam eles. Vocês devem ser perfeitos para com o nosso Pai que está nos céus. No capítulo 32, verso 35 de Devarim, veja como o Mashiach realmente planificou a Torá. Só o Mashiach para fazer isso. No capítulo 32, verso 35 de Devarim, a vingança e a retribuição são minhas, diz Adonai. Para quando o pé deles escorregar, pois se aproxima o dia da calamidade, sua destruição se apressa sobre eles. Sim, Adonai julgará seu povo e terá dó de seus servos. A vingança e a retribuição são minhas, diz o Eterno. Ora,
Se a própria Torá também, em Vaikra, capítulo 19, verso, capítulo 19, Parashá Kedoshim, povo santo, santos do Eterno, ser santo é guardar os mandamentos, capítulo 19, verso 18, nos diz o seguinte: não se vinguem, nem guardem rancor de ninguém do seu povo, ao contrário, Ve'ahavta lireaha kamorra, ame ao próximo como a si mesmo, diz Adonai. Anohi Adonai, eu sou Adonai. Não se vinguem, não guardem rancor de ninguém. Ao contrário, amem ao próximo como a si mesmo, independente se o próximo te ama ou não. É como a si mesmo e não como o próximo te ama. Ame ao próximo da mesma forma que o próximo te ama. Se o próximo te odeia, você odeia ele também. Não, não é isso que a Torá ensina. E Yeshua, ele planificou claramente, ensinou maravilhosamente essa parte que também aparece na Parashá Shoftim, trazendo o capítulo 23, verso 5 de Shemot, e também o verso 6, à tona. É um dos textos da Torá mais belos de todos. Mas você tem que ter sabedoria para entender ele. Apesar que eu acho um texto muito simples de entender. Mas eu não sei por que muitas pessoas não se atentam para esse texto. Capítulo 23 de Shemot nos diz o seguinte: caso você veja o jumento Hamor, que tiree, reeve, quando, pois, vires o jumento sonará da pessoa que te odeia ou do teu inimigo. Veja aqui, ó. Rovetz tahat. Olha o tahat aqui, ó. Tahat, nesse caso aqui, significa o quê? Embaixo, né? Embaixo, para baixo. Olha aqui, ó. Caso você veja o jumento pertencente a alguém que o odeia, jazendo, caindo para baixo, sob uma carga muito pesada, não passe de largo. Ou seja, não passe olhando para o outro lado, não passe de longe, não se afaste. Ajude-o a se livrar dela. No verso 5, no verso anterior, no verso 4, no verso anterior ao verso 5, se você se deparar com o boi ou o jumento perdido do seu inimigo, deve devolver-lhe o animal. E se você achar depois o jumento abarrotado, a ponto de sucumbir, a ponto de cair, não suportando aquela carga, não passe de lado, de largo, fingindo que não está acontecendo nada, desate aquela carga. Ajude, abençoe a pessoa que te persegue. Faça diferente. É Torá, a palavra que transforma, que liberta o ser humano. Isso não foi inventado por Yeshua. O que ele disse foi as palavras do Eterno plenamente. Ele não inventou nada. Ele simplesmente ensinou a Torá sem nenhuma motivação religiosa, sem nenhum interesse nas riquezas, em obter riquezas, em obter aplausos ou grandes multidões. Não! O objetivo dele foi único: plenificar a Torá como está
no livro do profeta Yeshayahu. Ele fará a Torá ser exaltada. Ele levantará a Torá. E as nações da terra esperarão por essa Torá. Receberão essa Torá. Todos os lugares a Torá chegou. Não quer dizer que todo mundo recebeu a Torá e guardou no seu coração e praticou. Mas a Torá chegou para todos. Inclusive para você, para mim, para todo mundo. Por causa dele. Yeshayahu, capítulo 42. Ele não quebrará o caniço quebrado. Ou seja, ele não quebrará a Torá que foi quebrada, abandonada pelo povo. Não, ele não quebrará o caniço quebrado. E nem apagará o pavio ardente, os profetas. Não vinha abolir a Torá, nem os profetas, mas plenificá-los. Para o Hashem. Plenificá-los. Nada de completá-los, como algumas traduções trazem, terrivelmente. Até no grego está assim. Plerosai, plenificar. Que traduções terríveis, hein? Completá-los. Ele não veio falar nada de si mesmo, ele veio falar a palavra do Eterno. E a palavra do Eterno não muda. Agora, as pessoas têm entendimentos diferentes da palavra, querem enxergar o que querem da palavra. Ele veio trazer corretamente o que está escrito. Porque está escrito claramente isso. Não se vinguem. Não guardem rancor de ninguém do seu povo. Não espalhem calúnias. Abençoe o teu inimigo. Esses dois exemplos que eu dei para vocês aqui, de Shemot 23, 4 e 5, é bem claro, gente. Extremamente claro. Então vamos lá. Shemot 21, 23. No entanto, se algum dano for causado, vocês darão a seguinte medida. Olha o que Moshe diz. Quando houver dano, quando alguém te causar dano, como é que se mede isso? Como é que se mede esse dano? Gente, alma é igual a alma. Nefesh tahat nefesh. A sua alma não é melhor do que a do próximo. Ah, mas eu tenho mais dinheiro que ele. E daí? Pouco importa. Alma é igual a alma, meu querido. Ah, eu tenho mais cursos, eu tenho mais estudo do que ele. Pouco importa seu estudo. Alma é igual a alma. A sua não é melhor do que a dele. Direitos iguais. Olho é igual a olho. Dente é igual a dente. Isso é um ensino maravilhoso. Mão é igual a mão. Pé é igual a pé. É um ensino maravilhoso quando você entende, né? Quando Yeshua explicou, aí sim ficou realmente... Eu entendi completamente. Queimadura é igual a queimadura, ferida é igual a ferida, contusão é igual a contusão. Não há, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem mais direito do que o outro. Todos têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações. É isso que a Torá ensina. Ninguém pode ser classificado melhor. E também pior, não. Nem melhor, nem pior. Todos são iguais. Todos são iguais. Todos têm alma. Todos são alma. Todos são iguais. Ah, mas ele tem mais dinheiro. Não importa se ele tem mais dinheiro. Grandes coisas que ele tem mais dinheiro. Vai ficar tudo aí. Vai morrer, não vai levar nada. Até os dentes de ouro que ele tiver, o coveiro depois vai lá tirar tudo. As joias que ele coloca no caixão, vai tirar tudo. Não leva nada, absolutamente nada. O nome dele, Yeshua, é bem interessante, porque cada letra hebraica possui um significado, cada letra hebraica. E eu gosto muito quando eu vejo o nome dele, porque Yud quer dizer mão. Yud é mão. Yud, aqui, ó, Yud aqui, ó. Yad,
É mão, é a mesma coisa. Yud e Yad é a mesma coisa. Yud, mão. Shin, Shen, dente. Shin quer dizer dente. Que é a palavra, que é o termo Shen, dente. Não confundir com Shem, nome. Shen, com a boca aberta. Shen, o nun no final. Dente, olho, é Ain. Vav é prego. O que compõe o nome Exu é bem interessante, por quê? Porque nós temos tudo isso aqui na vida dele. Ó. Mão é igual a mão, olho é igual a olho, dente é igual a dente, e o prego é justamente... Por que tem o prego? É a forma como ele morreu. Né? Forma como ele morreu. Vav, prego. Os pregos não pregaram as suas mãos e os seus pés. Por amor à humanidade, para que houvesse realmente igualdade entre as almas, igualdade de pessoa para pessoa, porque ele não fez isso apenas para quem é rico, ou apenas para determinadas pessoas, apenas para determinadas raças ou um determinado povo. Ele fez isso por toda e qualquer alma. Nefesh tahat nefesh. Alma igual a alma. Ele equilibrou. Ele trouxe a igualdade, ou seja, todos têm direito a fazer techuvá. Todos, sem exceção. Basta desejar, basta querer. Ele planificou a Torá. Por isso o Eterno disse, eu colocarei as minhas palavras na boca dele. Ouçam o que ele diz. Ouçam o que ele ensina. Veja a forma como ele traz a Torá. E essa forma não é apenas para um determinado grupo ou para uma determinada religião. Essa é uma forma universal, como está no profeta Yeshayahu, no capítulo 42, verso 1 ao verso 4. Eis aqui o meu servo a quem sustento, meu escolhido, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Coloquei o meu mover, a minha vida nele. Ele trará justiça às nações. Não chorará nem gritará, ou seja, não fará arruaças pela rua, movimentos, manifestações, nada disso. Ninguém lhe ouvirá a voz nas ruas, gritando, fazendo zoada. Não. Ele não quebrará o caniço quebrado, ele não quebrará a Torá. Pelo contrário, irá planificá-la. Nem apagará o pavio ardente, produzirá justiça consoante a verdade, de acordo com a verdade. Não será enfraquecido nem esmagado, até que estabeleça a justiça na terra. Justiça. A obediência cuidadosa de todos os mandamentos de Adonai, como ele nos ordenou fazer. E as regiões costeiras esperem por sua Torá. Um profeta semelhante a Moshe, que assim como Moshe é dito a Torá de Moshe, também aqui é dito a Torá do servo do Eterno. E ele espalhará essa Torá por toda a terra. E é uma Torá diferente? Não, é a mesma. Às vezes os profetas, os escritos, aparece a Torá de Adonai. E às vezes aparece a Torá de Moshe. E aqui aparece a Torá do servo do Eterno, do escolhido, a quem o Eterno sustentou, a quem o Eterno colocou o seu mover, a sua vida, a quem o Eterno se moveu dentro dele. É uma outra Torá? Não, é a mesma coisa. É a mesma Torá. Assim como Moshe, falamos pela manhã, a Midrash, que Matitiyahu fez, para que os judeus entendessem que
Ele, Yeshua, é o profeta semelhante a Moshe. Esse é o profeta prometido pela Torá, que o Eterno levantaria dentre os irmãos, dentre os próprios judeus, dentre o povo de Israel. Assim como Moshe, a questão do seu nascimento, como vimos pela manhã, a perseguição que ele tentou colocar, que Matitiyahu colocou no princípio, para fazer a comparação com Moshe. Mas o que eu destaco entre eles dois, o que eu destaco entre Moshe e Yeshua, primeiro, a forma como o Eterno os chamou. Segundo, os 40 dias e 40 noites, que isso é bem interessante, isso acontece na vida dos dois, tanto de Moshe como também de Yeshua. Antes de iniciar o seu ministério, ele passou 40 dias e 40 noites no deserto da Judéia. Moshe também para receber a Torá. Todos os dois amaram a Torá e se dedicaram totalmente a ensiná-la com amor ao povo, sem querer nada em troca. Os dois são considerados os mais humildes da terra. Moshe, na sua época, foi chamado o homem mais humilde da face da terra. E assim também o nosso Mashiach e Yeshua, ninguém é tão humilde como ele, e nunca será. O profeta Zechariah, no capítulo 9, verso 9, diz: Alegra-te, Sion, exulta, Jerusalém, pois aí vem o teu rei, justo e vitorioso. Contudo, porém, todavia, Massei é humilde, porque ele vem montado em um jumento. É verdade, numa cria de jumento, um filhote de jumento. Baruch Hashem. Mas, pela aliança do seu sangue, ele libertará. Capítulo 9 de Zechariah. Ele libertará você da cisterna sem água, ou seja, do fundo do poço, pela aliança do seu sangue. A humildade de Yeshua é algo muito especial. Desde o seu nascimento, como vimos pela manhã, desde a forma do seu nascimento, humilde, totalmente humilde, deitado num coxo onde os animais comiam, enrolado em panos. Seus pais, claro, não tinham recursos para ter um enxoval de criança, de recém-nascido adequados. Até a oferta que ofereceram no 40º dia de vida de Yeshua mostra a pobreza deles. Eles não tinham dinheiro para oferecer um cordeiro, que é o que era solicitado pela Torá. Eles ofereceram 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Claramente, a oferta para os pobres, para os necessitados, que não tinham condição, como está na Torá, ofereciam. Ele não tinha dinheiro nenhum, certa vez, para pagar o imposto do templo, correspondente a meio shekel, e ele tinha que achar uma pessoa também para fazer isso. Meio shekel, que hoje ainda existe o shekel, e hoje o shekel é mais ou menos R$1, um shekel, R$1, então 50 centavos. Ele pediu para Shimon Kefa pescar um peixe, e da boca desse peixe tinha uma moeda de 1 shekel, correspondente a R$1. É uma coisa que eles não tinham. Eles dependiam da ajuda de pessoas, tinham mulheres que preparavam alimento para eles. Mas isso não impediu dele trazer em 3 anos e meio a quantidade de ensinamentos da Torá, como nenhum outro ser humano conseguirá, mesmo que viva 2.000, 3.000 anos seguidos, nunca conseguirá trazer tantos ensinamentos maravilhosos que restauram, que transformam a vida do ser humano, que fazem o ser humano, como transformou a minha, que fazem o ser humano enxergar as escrituras sagradas de forma planificada. Isso ele conseguiu sem usar absolutamente nada do sistema pagão de Nimrod.
nem dinheiro, nem o apego ao dinheiro, aos bens materiais, nem religião e nem o governo. Nada disso ele usou. Mesmo assim, não tinha redes sociais, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso. As ferramentas que se tem hoje para atingir as massas, para atingir as pessoas, mesmo assim, não tinha dinheiro, não tinha cargo político, mesmo assim, as suas palavras, que são as palavras do Eterno, atravessaram os séculos, os milênios, chegou até aqui nesse momento que estamos falando, hoje, nesse momento. Como disse o sábio de abençoada memória, Gamaliel, ele disse: não se preocupem com esses homens que falam sobre Yeshua, que ele ressuscitou dos mortos, que ele é o Mashiach. Não prendam eles, não façam nada com eles, não se preocupem. Se eles estiverem falando algo inventado por ser humano, isso vai acabar. Esse movimento vai acabar, como muitos outros acabaram quando seus líderes morreram. Então, se esse movimento deriva de homens, não precisa vocês levantarem uma palha, não precisa vocês levantarem uma agulha, vai acabar. Ninguém mais vai ouvir falar de Yeshua. Mas, se for o Eterno, para o Hashem, se for Adonai, o Todo-Poderoso, se vem dele, ninguém pode lutar contra isso. Atravessará os séculos. É inútil lutar contra isso. Por mais que se levantem, por mais que Satã tenha tentado sufocar o nosso povo, principalmente no primeiro século, como vimos na quinta-feira, de forma cruel e sanguinária, atravessou os séculos. E agora nós estamos falando disso. E agora nós estamos falando dele, do profeta semelhante a Moshe, que o Eterno levantou e planificou a Torá. Até que ele estabeleça a justiça na terra e as regiões costeiras esperem por sua Torá. Muitos sábios do nosso povo fizeram trabalhos maravilhosos, com comentários lindíssimos sobre a Torá, mas nenhum deles conseguiu o que conseguiu o nosso Mashiach Yeshua. Segundo uma das maiores autoridades de estudo sobre o povo de Israel do primeiro século, David Flusher, de abençoada memória, que não está mais entre nós, ele disse: ninguém na terra trouxe o entendimento tão correto sobre a Torá como Yeshua Natzeret, Yeshua de Nazaré. Ninguém trouxe o entendimento correto da Torá como esse homem. David Flusser, judeu, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Eu quero terminar agradecendo a todos vocês que participaram dos estudos, tanto de ontem à noite, hoje pela manhã e agora à tarde, ou seja, da porção Shoftim, Juízes. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha vichuneka Isa Adonai panav elecha veyasem lecha Shalom. Shem Yeshua HaMashiach.
em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim, Melech, Neeman, Elohim é Rei fiel. Shalom, pessoal da Techuvá, que o Eterno te abençoe e te guarde. Você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Quero agradecer a todos que nos enviam mensagens carinhosas, mensagens de carinho para nossa família. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Obrigado a todos assinantes, são mais de 18 mil. Eu agradeço do fundo do coração a vocês. E quero pedir que vocês nos ajudem em oração. Nós estamos dia 8 de setembro, domingo agora, indo para Israel. São 8 pessoas ao todo, a caravana de Techuvá. Que o Eterno possa nos abençoar e possa abençoar cada irmão que está indo junto conosco. Que todos tenham experiências maravilhosas. Peço a vocês que orem, se possível todos os dias, entre o dia 8 e o dia 23 de setembro. Agradeço do fundo do coração, que o Eterno te abençoe e te guarde. Um beijo para todos. Shalom.
לך וזרקו בגני ימלכתו בחמת חונלי ובשעה רבם 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 וישם ובשמו נתפלת לימה רבם 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 וישם ובשמו נתפלת לימה לך וזרקו בגני ימלכתו בחמת חונלי ובשעה רבם 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 וישם ובשמו נתפלת לימה רבם 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 וישם ובשמו נתפלת לימה